O navio mais poderoso da Suécia, que afundou em 20 minutos, tragédia do Vasa. O dia era 10 de agosto de 1628 e Estocolmo acordara sob um céu de verão que prometia glória. Nas margens do porto, milhares de pessoas se reuniam em antecipação quase febril, apertando-se ao longo dos cais de madeira, apontando e sussurrando enquanto aguardavam o momento que transformaria a Suécia em potência naval incontestável. Crianças sentadas nos ombros de seus pais, mercadores abandonando suas bancas, nobres em trajes elaborados, todos vieram para testemunhar o orgulho do reino zarpar pela primeira vez. O navio Vasa, o mais poderoso, o mais imponente, o mais caro já construído pelo reino sueco, permanecia ancorado como um monumento flutuante à ambição humana. Ele não era apenas um navio de guerra, era um símbolo político esculpido em carvalho e ornamentado com ouro, uma declaração de poder destinada a fazer reis estrangeiros tremerem e aliados sorriem com alívio. E estava prestes a fazer sua primeira viagem, que seria também sua última. O rei Gustavo II Adolfo da Suécia era um homem de ambições vastas que combinavam perfeitamente com a era em que vivia. No início do século XVII, a Europa fervia com tensões religiosas e políticas que logo explodiriam na Guerra dos 30 Anos. Um conflito devastador que redesenharia fronteiras e destinos. Gustavo via nessa turbulência não apenas ameaça, mas oportunidade. A Suécia, embora rica em recursos naturais e determinação, ainda era vista como poder periférico, reino nórdico distante dos grandes centros de influência continental. O rei decidiu mudar essa percepção de forma dramática e inequívoca. Ele ordenou a construção de um navio de guerra que não teria paralelo em toda a Europa, uma embarcação tão massiva, tão magnificamente armada, tão ricamente decorada que sua simples visão faria inimigos reconsiderarem qualquer hostilidade. O projeto era ambicioso até a audácia. O Vasa teria não uma, mas 2 fileiras completas de canhões, algo extremamente raro e tecnicamente desafiador na época. Seu casco seria adornado com centenas de esculturas elaboradas, figuras mitológicas, leões rugindo, querubins voando, guerreiros heróicos e, claro, o brasão real sueco repetido obsessivamente. Os mastros subiriam tão altos que pareciam querer perfurar as nuvens, e as velas, quando totalmente estendidas, cobririam área suficiente para sombrear uma vila inteira. Era a engenharia naval transformada em arte, funcionalidade sacrificada no altar da impressão visual. Mas havia um problema fundamental que todos percebiam, mas ninguém ousava articular claramente. O Vasa estava sendo projetado mais para impressionar espectadores em portos do que para realmente navegar pelos mares tempestuosos do Báltico. Os construtores navais, artesãos experientes que haviam passado vidas inteiras trabalhando com madeira e compreendendo as leis não escritas que governam equilíbrio e flutuabilidade, sentiram crescente desconforto conforme a construção progredia. O navio estava ficando pesado demais no topo, com toda aquela artilharia e decoração concentrada acima da linha d'água. O centro de gravidade estava perigosamente alto. Testes preliminares de estabilidade, onde tripulantes corriam de um lado para outro do convés, enquanto o navio estava ancorado, produziram resultados alarmantes. O Vasa balançava dramaticamente, perigosamente, de maneiras que navios bem projetados simplesmente não deveriam balançar. Mas o rei estava impaciente. Prazos políticos pressionavam. E sugerir mudanças fundamentais no design naquele estágio significaria admitir erro monumental e atrasos inaceitáveis. Então, todos silenciosamente concordaram em acreditar que tudo ficaria bem uma vez que o navio estivesse no mar aberto. Naquela manhã de agosto, quando o Vasa finalmente estava pronto para partir, o vento soprava suave e gentil, quase como se o próprio céu estivesse sendo cauteloso.
O navio gigante começou a deslizar lentamente para fora do ancoradouro, puxado inicialmente por botes menores e depois capturando brisa em suas velas enormes. Era majestoso além de qualquer descrição adequada. Recém-pintado em cores vibrantes que brilhavam sob o sol de verão, com esculturas douradas refletindo luz como pequenas chamas, canhões perfeitamente alinhados em suas portinholas abertas para que todos pudessem admirar o poder de fogo, tripulação em uniformes imaculados, posicionada em formação cerimonial. Era como assistir um gigante mitológico acordar de sono milenar e dar seus primeiros passos cambaleantes em direção ao destino. A multidão nas margens rugiu em aprovação. Bandeiras tremulavam. Tambores batiam ritmos marciais. Era triunfo nacional manifesto em madeira e ferro. Mas alguns observadores mais atentos, marinheiros veteranos que conheciam o temperamento do mar e os sinais sutis que navios dão sobre sua própria natureza, franziam as testas com preocupação crescente. O Vasa estava se movendo de forma estranha, não com a graciosidade fluida de embarcação bem equilibrada, mas com rigidez inquietante, como se estivesse lutando contra sua própria estrutura. Bastou uma brisa um pouco mais forte para revelar a verdade terrível que todos haviam escolhido ignorar. O Vasa começou a inclinar para bombordo, primeiro apenas alguns centímetros que poderiam ser atribuídos ao balanço normal. Mas então continuou inclinando, mais e mais, num ângulo que fez corações pararem e sorrisos congelarem nos rostos da multidão. Os espectadores menos experientes pensaram que talvez fosse normal. Afinal, navios balançam com o vento e as ondas. Mas aqueles que conheciam o mar reconheceram imediatamente o que estavam testemunhando. Aquilo não era balanço. Era o começo de uma queda que não teria retorno. O Vasa não fora construído para balançar graciosamente e retornar à posição vertical. Fora inadvertidamente projetado para tombar. Uma rajada mais forte atingiu as velas enormes, capturando área suficiente para empurrar o navio ainda mais para o lado. E então aconteceu o que qualquer marinheiro experiente teria previsto com horror. A água do porto começou a invadir violentamente pelas portas dos canhões que estavam abertas em ambos os lados para saudar a multidão em exibição cerimonial. Água pesada entrou aos borbotões, acrescentando toneladas de peso exatamente onde não deveria estar, acelerando o desequilíbrio em espiral mortal. Em minutos assustadoramente breves, o que era o orgulho nacional transformou-se em horror coletivo. O navio que deveria aterrorizar inimigos e elevar a Suécia ao panteão das grandes potências navais começou a afundar diante de milhares de testemunhas paralisadas, a poucos metros da costa de onde havia partido. Era tão pesado com toda a sua ornamentação e artilharia, tão fundamentalmente instável em seu design, que o mar pareceu literalmente engoli-lo, como se o Báltico tivesse estado esperando pacientemente por aquele momento de ubres para reclamar seu tributo. Marinheiros gritavam e pulavam na água gelada. Oficiais berravam ordens que já não importavam. O som de madeira rangendo sob estresse impossível misturava-se com gritos humanos enquanto o Vasa rolava completamente de lado e começava sua descida final. A água escura do porto subiu rapidamente, cobrindo o convés primorosamente decorado, as esculturas douradas, os canhões que nunca disparariam um único tiro em combate. E então, com uma violência surpreendente para algo tão massivo, o orgulho da Suécia desapareceu sob a superfície, deixando apenas bolhas turbulentas, detritos flutuantes e um silêncio chocado que se espalhou pela multidão como onda invisível. 32 marinheiros morreram naquele dia, presos em cabines que se tornaram caixões, arrastados para baixo pelo peso do navio condenado. Suas últimas respirações tomadas em escuridão crescente, enquanto a água fria do Báltico preenchia cada espaço.
Milhões de moedas de cobre destinadas a pagar tropas foram perdidas, afundando junto com o navio. E o maior sonho naval do reino, anos de trabalho e recursos incalculáveis, afundou antes mesmo de deixar completamente o porto de onde partira. Antes de disparar um único tiro, antes de navegar sequer uma milha em mar aberto. O silêncio que se seguiu foi mais profundo que qualquer som. Era o silêncio da humilhação nacional, do luto por vidas perdidas desnecessariamente, da realização lenta de que ambição sem sabedoria pode produzir apenas desastre. Inquéritos foram abertos imediatamente. Construtores foram interrogados duramente. Mas a verdade era simples demais para satisfazer. O Vasa afundara porque fora mal projetado, porque beleza e poder de fogo foram priorizados sobre estabilidade básica, porque ninguém com autoridade suficiente teve coragem de dizer não ao rei. 313 anos se passaram. Gerações viveram e morreram sem nunca pensar no Vasa, que permaneceu no fundo do porto de Estocolmo como fantasma esquecido, coberto por lodo e escuridão. Mas em 1956, um arqueólogo marinho chamado Anders Franzen, obcecado por histórias de naufrágios, decidiu procurar sistematicamente pelo navio perdido. Usando registros históricos e dragagem cuidadosa, ele finalmente localizou os restos. E quando mergulhadores desceram para investigar, descobriram algo extraordinário. O Vasa estava quase completamente intacto. A água fria e com baixo teor de oxigênio do Báltico, combinada com a ausência de organismos que normalmente consomem madeira submersa, havia preservado o navio de maneira quase milagrosa. As esculturas ainda estavam ali, expressões congeladas em faces de leões e anjos. Canhões permaneciam em suas posições. Até objetos pessoais da tripulação, sapatos e ferramentas e pratos, jaziam onde haviam caído 3 séculos antes. Era como descobrir uma cápsula do tempo perfeita, um momento histórico congelado e protegido das décadas e séculos que passaram acima. Uma operação de recuperação massiva foi planejada e executada. Em 1961, depois de anos de preparação cuidadosa, o Vasa foi lentamente içado de volta à superfície, emergindo do mesmo porto onde afundara como fantasma, retornando de longa jornada. A operação atraiu a atenção mundial. E quando o navio finalmente repousava novamente sob o sol, pela primeira vez em mais de 3 séculos, as pessoas podiam ver diretamente a magnitude tanto da ambição quanto do erro. Hoje, o Vasa está em museu especialmente construído em Estocolmo, onde milhões de visitantes vêm anualmente para contemplar o navio que nunca navegou. Ele permanece impressionante, com suas esculturas elaboradas e canhões intimidadores e estrutura massiva. Mas agora impressiona de maneira diferente. Não pela grandiosidade pretendida, não como demonstração de poder nacional, mas como lição silenciosa em madeira envelhecida sobre os perigos do orgulho, da pressa, da recusa em ouvir sabedoria em favor de ambição cega. É monumento à falibilidade humana, lembrete permanente de que às vezes o maior inimigo de um sonho não são obstáculos externos, mas a pressa imprudente de realizá-lo sem fundamentos adequados. Esta foi a última viagem do Vasa. Um navio que nunca realmente navegou além de alguns metros, mas cuja história atravessou séculos. Uma tragédia que se recusou a ser esquecida, preservada primeiro pela água fria do Báltico e depois pela memória coletiva de uma nação que aprendeu através do desastre. E hoje, quando visitantes caminham ao redor do casco restaurado, olhando para cima em direção aos mastros que uma vez tocavam o céu, eles não estão apenas vendo história naval. Estão contemplando o espelho que reflete nossas próprias ambições, nossos próprios perigos de valorizar aparência sobre substância, velocidade sobre prudência, grandeza sobre sabedoria. O Vasa afundou, mas sua história
essa permanece flutuando, eterna como as ondas que um dia o reivindicaram. O Vasa afundou, mas sua história, essa permanece flutuando, eterna como as ondas que um dia o reivindicaram. Se esta viagem pela tragédia do Vasa tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui navegamos por histórias que o oceano guardou, por naufrágios que viraram lendas, por lições que o mar insiste em nos ensinar. Comente qual história você quer ouvir na próxima travessia. Obrigado por navegar comigo. Até a próxima jornada e que suas velas estejam sempre equilibradas.